Olá, boa tarde, boa noite e bom dia para todos. Eu estou aqui no Facebook e também pelo YouTube para dizer a profundidade, a gravidade da situação do país. O governo interino, Michel Temer, todos sabem. Há um ano e pouco, um ano e mês, está no governo. Não fez melhoria para o país. Tirou dinheiro da onde não tinha para aprovar a reforma trabalhista. Pois muito bem, a reforma trabalhista foi um sucesso devido ao consumo de dinheiro que foi pago nessas partes políticas. Eu vejo a situação do país, milhões de pais de família vão passar dificuldade, estão tendo muitas dificuldades para se manter no mercado de trabalho. Vemos também que muitos pais de família não terão seus direitos mais respeitados. 90 milhões de empresas brasileiras que trabalham com carteira assinada com todos os funcionários é dificilmente cumprir com as leis trabalhistas. E agora ficou mais difícil. Tendo casos, audiências no juiz, nos direitos trabalhistas. Piorou agora com essa nova regra trabalhista. O país democrata está lutando contra a democracia desse país. Vejamos bem, de outubro até novembro, o combustível aumentou mais de 7 vezes. O gás de cozinha nem se fala. O remédio dos aposentados está cada vez mais difícil. Hoje que se vê no Brasil uma situação que os nossos aposentados, nossas crianças estão sofrendo, com a irregalidade de um governo incompetente. Por isso que nesse ano que estamos encerrando, foi um ano de muita provação, de muita luta, de muito sofrimento para o povo trabalhador desse Brasil. De norte a norte, de sul a sul. Quebrando também as estabilidades das empresas, dificultando a contratação. Para contratar um funcionário era muito caro. O custo para o cofre da empresa dificultava a contratação, por causa de impostos e sobre os impostos. O governo federal, governo estadual do estado de São Paulo, podemos ver que o crescimento, o desenvolvimento do país não quer. O governo se compra pesquisas dizendo que a economia está baixa. Mentira, a economia está mais alta, a inflação está mais alta do que o salário. O governo interino se tramitou na Câmara dos Deputados para a retirada de R$ 10 do salário mínimo do pai de família de um trabalhador. Isso é injusto, é uma negligência pura. Isso não é correto. O povo brasileiro se paga muito caro pelo gás de cozinha, pelo combustível, pelo arroz, o feijão e a alimentação. E agora, com essa lei trabalhista, o trabalhador ficou mais desprotegido. Não tem mais seus direitos corrigidos desde a época de Getúlio Vargas. O salário mínimo caiu a média da inflação e a inflação acima do salário mínimo. Nesse país, o Congresso Nacional de Brasília, Distrito Federal, trabalha não sei quantos mil deputados dentro de Brasília. Em cada país, a situação é complicada. Vejamos, um ponto de vista de uma família, um pai com 4 filhos pequenos, viver com salário mínimo, retirado R$ 10, isso, o pai de família não vai ter esses R$ 10 quando faltar para pagar a luz, para comprar o remédio, o gás, para pagar a conta de água e a luz. O nosso país é assim, aonde os justos, os trabalhadores, que nós que trabalhamos de sol a sol, um sol de quase 40 graus, um sol riscante, aonde poderemos pegar câncer de pele. Trabalhando suamos frio, para ganhar o nosso pão de cada dia. A cada 30 dias trabalhado, que a gente trabalha, a nossa democracia do país, o salário mínimo, recebendo o salário mínimo. Eu pergunto ao governo se ele sabe, um pai de família que corta cana, um pai de família que colhe café,
Um pai de família que levanta às 3, às 4 da manhã para retirar leite. Um pai de família que sai de manhã às 2, 3, 4 de manhã. A dona de casa que larga seus filhos, larga sua casa para ir trabalhar e chega à sua noite para trabalhar de doméstico, limpar casas de patrões, ainda é humilhada, né? E humilhado pelos patrões, volta para casa e no fim do mês recebe um salário. E ainda o governo tem a moralidade, a capacidade de tirar o direito trabalhista. Eu peço que essa rede é tão forte que esse YouTube esparrame por milhões e milhões de povos que nos ouçam. Nós devemos reagir, não devemos ficar de braços cruzados, assistindo de plateia o governo destruindo a nossa nação brasileira. O Brasil, com tanta corrupção, era para ser o país de primeiro mundo, a economia estabilizada. Não podia destruir as taxas de juros que são um absurdo. O país da América Central, Sul, Estados Unidos, Bélgica, Espanha, França, a China, Japão, vive uma economia com juro, cobra juro, mas o juro lá é 0,5%. Todos têm um salário digno, todos têm o seu trabalho digno e respeitado. O Brasil ainda está longe para ser o país de primeiro mundo. Nunca será. O país que perdeu o respeito pela classe trabalhadora. O país que perdeu o respeito pelos cristãos nesse país. Às vezes o que está acontecendo com tantas destruições, com os temporais, com a devastação devido à revolta que Deus sente de o homem ser massacrado pelos nossos governantes. Felizes as nações que votaram em Dilma Rousseff apoiando um governo corrupto, que é Michel Temer, traído pelo partido do PT. Governantes gastando dinheiro para escapar das punições. Aonde que o Brasil, o pobre não tem dinheiro para escapar de uma punição da lei. Eu citio, hoje no Brasil, milhões de pessoas não têm CNH habilitação. São presos, são multados e ainda têm que pagar dinheiro. Logicamente, tem países, se consultarem, uma CNH, ela não custa menos do que R$500 e não tem reprovação. O aluno faz as provas e cursos e são bem-sucedidos para a aprendizagem no trânsito brasileiro, de outros países. E ainda tem a maior facilidade. O Brasil arrecada dinheiro altíssimo numa CNH, em reprovas que deixam o aluno que junta o dinheirinho para tirar a CNH e reprova. O Denatran do Brasil faz parte de uma grande mina de dinheiro, dificultando uma pessoa tirar a CNH. A lei de trânsito, ela é justa, ela arrecada milhões de multas aos infratores pobres sem saber a direção. Viemos ao hospital público do estado de São Paulo, voltamos à saúde. A gente passa pelos hospitais, mãe, filhos, pai, irmão, avós e todos os parentes demais no leito de um hospital, sem remédio, sem recurso e sem atendimento merecido. Isso é injusto, presidente. Isso é uma calamidade de ver a saúde aprofundar. Os médicos não têm culpa, os enfermeiros não têm culpa da negligência do salário péssimo que ganha para cuidar e salvar vidas. Um país que onde a justiça não tem para ninguém. E nós devemos, sim, cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos idosos. Falando em idosos, a Previdência Social, o governo dá mão com ponta de faca para fazer outra mudança na Previdência. O que mais o senhor vai tirar do trabalhador? Uma pessoa que trabalhou a vida inteira, pagou como uma poupança para ter seus direitos à aposentadoria saudável e respeitada. Não são dinheiro dos cofres do governo federal. O dinheiro que estava lá, guardado, são dinheiro de milhões de trabalhadores que pagaram as suas contribuições a vida toda. E o governo rapou o dinheiro, gastou o dinheiro e depois
acha que é rombo na Previdência e não tem dinheiro para devolver o dinheiro dos contribuintes que trabalhou a vida toda para ter uma aposentadoria saudável e garantia. Um país aonde se tira dinheiro do pobre e repõe retirando novamente. Errado é justamente um país sem desigualdade social. Não podemos aguentar mais tanta corrupção, tanto aumentos abusivos que o governo faz. Agora, o governo quer tirar uma farmácia popular, aonde os postos de saúde não têm remédio para as crianças, para os idosos, para as pessoas de hipertensão, diabetes, AIDS, câncer, tratamento, não tem direito nesse país. Aonde a sociedade brasileira não é chegado em bancos, em lugares chiques, são olhados discriminadamente porque é pobre. O filho do pobre estuda nas melhores, os filhos dos ricos estudam nas melhores faculdades e o filho do pobre estuda nas péssimas escolas, aonde os professores ganham mal, onde os professores riscam sua vida para dar à educação a uma criança um futuro melhor com um salário muito baixo, um salário vergonhoso. A nossa polícia, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal e todas as polícias brasileiras, que defende nosso patrimônio, que defende a cidadania, que defende nós, que defende nossas rodovias, ganha um salário péssimo. A polícia, ela arrisca sua vida para pegar os bandidos, ladrões, arriscando um pai de família que é um policial, que arrisca sua vida para salvar a nossa humanidade. E não é reconhecido. Eu quero me dar os parabéns em todas as polícias. A polícia são a nota 1000, nota 100 no Brasil. A polícia são bem capacitados, uma polícia bem informada, uma polícia bem valorizada no nosso país. Mas o salário não. Isso é uma vergonha. Os nossos professores, quero dar os parabéns aos professores e muito mais. Infelizmente, o nosso país está vivendo uma grande guerra de fome e miséria, aonde os trabalhadores são humilhados, aonde os trabalhadores são ameaçados, aonde os trabalhadores têm os seus direitos rompidos, se caso não trabalha mais e recebe menos. Agora, nós temos que avançar, que em 2018, que coloque em nosso caminho um presidente que pensa no próximo, que luta pela classe trabalhadora, que derruba os projetos de lei trabalhista, garantindo mais a situação trabalhista. O trabalhador trabalha 12 meses para pegar uma férias, para descansar do estresse. Mas infelizmente, as empresas, 97% das empresas, leva quase 2 anos para dar uma férias a um trabalhador. O trabalhador tem que trabalhar quase 1 ano e 9 meses para ter os seus direitos das férias garantidos. Isso é um absurdo. E a lei favorece quem? Aos grandes e pequenas empresas. Eu acho isso justo. Não acho isso justo. Temos que ter um país de mudança, um país de crescer. E não devemos continuar assim. Lutar pela sociedade brasileira desse país. Eu espero que em 2018 teremos um governo que entra lá, não fala as mentiras, que vai cumprir, porque o povo já está cansado de promessa. O povo quer um governo do povo, trabalhador, humilde, um trabalhador. Não estou fazendo campanha eleitoral. Não estou sendo pago para falar de ninguém. Não conheço, nunca vi os partidos. Mas eu garanto que o partido PT foi o pior partido que teve. Mas quem trabalhou no partido, tem muita gente ruim no partido. Mas o partido do PT só tem uma pessoa boa, que é o presidente Lula. O presidente Lula matou mais de 700 mil fome do norte, nordeste e sudeste. O presidente Lula, as taxas de juros eram mais baixas. Então nós devemos crer
que Moura não condena um homem justo que lutou pela democracia do país, um metalúrgico que lutou, que sempre sonhou de um país e que pagou a dívida externa desse país. Deixou o Brasil intacto sem dívida. E o povo trabalhador tinha sua casa, seu carro, a sua qualidade de vida ao padrão merecido. O direito trabalhista era totalmente respeitado. E eu faço um apelo. Sérgio Moura, que é um juiz, um homem muito respeitado em toda a sociedade do Paraná, do Brasil. Sérgio Moura, admiro o trabalho dele, um juiz excelente. Vossa Excelência, assim que devemos chamar um juiz com todo respeito. Mas eu digo ao Moura, condenar um homem justo, em segunda instância, para que ele não governe o país, é tentar proibir um homem governar para os povos. Então, Moura, põe a mão na consciência, faça as investigações, condene uma pessoa com prova, não condena sem prova, porque condenar uma pessoa sem prova, isso também é crime, é participação de corrupções no mundo brasileiro. Devemos lutar contra o justo. Sim, devemos prender as pessoas corruptas, prender, cometeu erros gravíssimos, mas também não devemos condenar uma pessoa que lutou e sonhou por um país digno. Esse governo que está aí não merece nem nota zero, porque zero seria muito para ele. Eu passo um apelo em toda a rede nacional. Meu sonho é de ter um Brasil sem fome, um Brasil de mais geração de emprego, um Brasil de riqueza, de saúde, educação, segurança, saneamento base e para toda a rede social. Eu sou aqui da cidade de Campinas, interior de São Paulo, aonde moro num bairro humilde, um bairro que há muito tempo vem de promessas do prefeito de Campinas, Jonas Donizete, nos prometeu asfalto e mandou uma terceirizada, a concorrente, vir falar com os moradores do bairro a questão de cobrar pelo asfalto. Eu não acho isso justo, prefeito Jonas. O senhor mandar uma terceirizada vir falar com os moradores do bairro pedindo um absurdo pelo asfalto. Eu acho isso incorreto, porque nós pagamos IPTU, pagamos IPVA, pagamos impostos para ter a nossos bairros, nossa saúde e educação de primeira em nossa cidade. Em todas as cidades, prefeitos, governadores, senadores, deputados que vivem em todas as prefeituras, olha mais pela humanidade, lute mais pelo povo brasileiro. Dê o sangue, o dinheiro das contribuições de IPTU, que não é pouco. Faça retornar investimento, estrutura, saúde, educação e segurança para todo o município e toda a cidade. No decorrer, para ser um prefeito, um vereador, um candidato, vice e tudo mais para uma cidade grande como Campinas, São Paulo, tem que ser um prefeito bancado-se de alta competência e qualidade e que tenha pulso firme para visualizar os lugares abandonados em nossos bairros de Campinas. Esse foi meu desabafo de hoje. Muito obrigado a todos. Agradeço, gostaria que todos curtissem o nosso vídeo. Esses são meu comentário, assunto como o Brasil é. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.